caros alunos. Estamos hoje nos encontrando para a aula da unidade 3 da disciplina EPC-EPI. O objetivo da disciplina EPI-EPC é nós entendermos ou termos os conhecimentos básicos referente à NR6, que se refere a equipamentos de proteção individual. Algumas obrigações são do empregador, do trabalhador e dos comerciantes e fabricantes desses EPIs. Em relação às obrigações do empregador, as mais importantes são o quê? Compete ao Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, o SESMET, né? Desde que ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e também os trabalhadores usuários desses EPI, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco a qual o trabalhador está exposto. De acordo com a NR6, cabe ao empregador, em relação aos equipamentos de proteção individual, os chamados EPI, as seguintes responsabilidades: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, fornecer ao trabalhador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação desse EPI, substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado, o EPI utilizado pelo trabalhador e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desse EPI. Também compete ao empregador comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada nesse EPI. E, finalmente, registrar o seu fornecimento quando entregue ao trabalhador, podendo ser adotado diversos meios de controle, como livro, fichas e, atualmente muito utilizado, o sistema eletrônico. Com relação ao empregado, quais são as suas obrigações? As principais são usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, a proteção no momento da realização da atividade do risco a qual está exposto o trabalhador, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e, finalmente, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do EPI. Segundo a NR6, são responsabilidades do fabricante nacional de equipamentos de proteção individual ou o importador quando utiliza esse recurso para comercializar esses equipamentos de proteção individual no Brasil. As principais obrigações desses revendedores, dos fabricantes ou importadores são as seguintes: cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, solicitar a emissão do CA. CA é o certificado de aprovação, que nós falaremos em seguida um pouco mais detalhadamente somente sobre CA. Solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Requerer um novo CA quando houver alterações das especificações do equipamento aprovado. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem a esse certificado de aprovação. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA. Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. Se houver alteração, tem que ser comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Comercializar o EPI com as instruções técnicas no idioma nacional, ou seja, em português, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências à sua utilização.
fazer constar no EPI o número do lote de fabricação para que possibilite possíveis rastreamentos, providenciar a avaliação da conformidade do EPI em âmbito do símetro, quando for o caso, e, finalmente, fornecer as informações referentes aos processos de higienização, indicando, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição desse equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção conforme foram concebidos. Certificado de aprovação. O que é o certificado de aprovação de um EPI? É um número obrigatório registrado no equipamento que garante que o EPI foi testado e aprovado por um órgão competente com a finalidade de proteger o trabalhador a um determinado risco a qual ele está exposto, um risco específico. O que é necessário para que os EPIs consigam um CA? Quais são os requisitos estabelecidos pela NR6? De 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do símetro. Isso é a validade desse CA. Esse prazo é vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do símetro, quando for o caso. Mas é importante observar que, entretanto, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos do disposto no parágrafo anterior. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante do EPI, o lote de fabricação, o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do certificado de aprovação. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, tem um sistema chamado CAEP, que permite a qualquer usuário, em especial os profissionais da área de segurança do trabalho, fazer consultas sobre o certificado de aprovação de qualquer equipamento de proteção individual registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Em seguida, nós temos um exemplo de uma consulta nesse site do Ministério do Trabalho e Emprego, no sistema CAEP, onde são apresentados todos os dados, a validade, o modelo do equipamento, a sua utilização, o número do CA, nessa pesquisa no sistema CAEP. Esse sistema CAEP também é muito utilizado pelos fabricantes importadores ou as empresas que comercializam esses EPIs. Qual é a finalidade? Solicitar a emissão ou renovação ou então a alteração do CA. E, no caso, os comerciantes, para saber se está com a validade vigente ou não e quais são as características que foi feito esse registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Os EPIs, dentre os EPIs mais utilizados, pelas diversas atividades envolvidas pelos trabalhadores de uma forma geral, um dos mais importantes e mais utilizado é o protetor auricular. Qual é a finalidade dos protetores auriculares? Os protetores auriculares são equipamentos de proteção individual destinados a proteger o trabalhador nas situações de elevado ruído, conforme estabelecido e permitido pela NR15. Os protetores auriculares, basicamente, existe a modalidade de 2 tipos, os chamados de inserção e os de concha. Os protetores de inserção podem ser descartáveis ou não, podem ser pré-moldados
ou moldáveis ou não. Em seguida, nós temos uma fotografia desses dois modelos, dos principais modelos, o protetor auricular tipo concha e o protetor auricular de inserção. Como é que nós fazemos a seleção, a escolha do protetor auricular adequado? Essa escolha desse protetor é fundamentada em observações, comparando as vantagens e desvantagens de cada tipo em relação ao seu fator de proteção ao risco a qual o trabalhador está exposto. Em seguida, nós temos um quadro onde é feita essa comparação desses dois tipos de protetores auriculares, ou seja, o concha e o de inserção. Então, nós podemos elencar aqui como vantagem e desvantagem, por exemplo. O concha, ele elimina ajustes complexos de colocação. Podem ser colocados perfeitamente por qualquer pessoa. Já o tipo de inserção deve ser adequados a cada diâmetro e comprimento do canal auditivo externo do usuário. Então, tem o tamanho pequeno, médio, né? Cada tipo de protetor tem que se adequar à anatomia dessa parte externa do ouvido de cada trabalhador. O tipo concha, normalmente são de geometrias maiores, são maiores e não podem ser levados com frequência nos bolsos das roupas, né? Não podem ser guardados junto com ferramentas, mas sim em lugares apropriados devido à sua geometria maior do que o do tipo de inserção. Já os de tipo de inserção, ao contrário, são de geometria muito pequena, são facilmente guardados em quaisquer locais onde não requeira maiores espaços. Eles interferem, os de concha, no uso de outros EPIs, como exemplo, óculos, capacete, né? Ele nem sempre há a adequação perfeita do uso simultâneo. Diferente do inserção, que não tem dificuldade nenhuma com o uso de EPI, do tipo capacete, óculos, não tem interferência em nenhum outro tipo de EPI que deva ser utilizado conjuntamente. Então, essa escolha é feita dessa forma. A tabela que está apresentada no vídeo tem uma série de outras características que devem ser observadas para se fazer a seleção mais adequada desse EPI conforme a característica da atividade que está sendo desenvolvida pelo trabalhador ao risco a qual está sendo exposto. Atenuação dos protetores auricular. Então, dependendo do tipo do protetor auricular, ele tem o seu fator de proteção, ou seja, a sua capacidade de reduzir a intensidade do ruído quando os trabalhadores estão utilizando os mesmos. Basicamente, essa proteção é calculado pelo método chamado simplificado de valor único, ou seja, o NRR, que é nível de redução de ruído, e também tem um segundo método, que é o NRR, nível de redução de ruído simplificado, que calcula, vamos dizer assim, que especifica qual é o grau de proteção de cada tipo de protetor auricular, ou seja, o simplificado de valor único e o método simplesmente simplificado. O método simplificado de valor único, ele é obtido através de tabelas fornecidas pelos fabricantes desses protetores auriculares, ou então no próprio certificado de aprovação expedido pelo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, que já contempla o seu fator de proteção, né? E logicamente que esse EPI foi testado e aprovado por laboratórios credenciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O nível de ruído
da qual o trabalhador está sendo exposto, ele pode ser calculado, a atenuação, pela equação bem simples. Como é que é a equação? É essa que está na tela e ela é basicamente composta de quê? O grau de proteção, chamado de A aqui na equação, vai ser igual à medição do nível de ruído a qual o trabalhador está exposto no local, né? É medido lá a intensidade de ruído, normalmente em decibéis, menos o NRR, que é o grau de proteção tabelado pelo fabricante. Subtraindo-se a medição menos o grau de proteção, você tem o grau de atenuação. Em seguida, nós temos o método corrigido. O que é o método corrigido? Ele é obtido normalmente em laboratórios em condições ideais, né? Mas na prática, no uso real, o protetor auricular nem sempre é colocado de maneira correta e nem utilizado de tempo integral, assim como existem outros diversos fatores, né? Outras interferências, como, por exemplo, a mastigação, a conservação, né? Ou seja, a vida útil desses equipamentos, o suor, a barba e diversos outros fatores que interferem na correta proteção, no valor exato que esse EPI irá proteger os trabalhadores. Então, devido a esses fatores, a NIOSH, que é um órgão internacional com relação à normatização dos EPIs, com base em estudos realizados, ele recomenda alguns fatores de correção aplicado ao NRR, conforme a gente falou antigamente. Em seguida, nós temos uma tabela que mostra alguns fatores em relação utilizado para cada tipo de protetor auricular. Por exemplo, o tipo concha, ele reduz de 25% do valor do NRR. Ou seja, a gente aplica um fator aí de 0,75. O de inserção moldável, 50%. Então, se aplica um fator de 0,50. E outros protetores de inserção, que não são moldáveis, ele reduz 70%. Né? Então, se aplica um fator aí de correção de 0,30%. Então, dessa forma, o cálculo de atenuação, quando o nível de pressão sonora é medido em decibéis, né, é dado pela essa equação que está aí nos slides, que é NPSC igual a NPS menos NRR vezes F, que é o fator de correção do qual nós falamos. Onde o NPSC é o nível de pressão sonora de atenuação, ou seja, é o que nós queremos saber quanto atenua. O NPS é o nível de pressão sonora sem proteção, ou seja, o nível de ruído no local a qual o trabalhador está executando suas atividades. E o NRR é o nível de redução de ruído do protetor auricular. E F, nós já falamos, o fator de correção. Ainda existem outros métodos para avaliar a atenuação do ruído, proporcionada por esses protetores auriculares, né? Tem diversos outros métodos. Dentre eles, o chamado NRR-SF, né? Que é o nível de redução de ruído, chamado de SUBFIT, que ele é normalizado pela norma ANSI 12.6 de 1997 e é conhecido como método do ouvido real. Ou seja, por meio desse método, o valor de atenuação do ruído NRR-SF é obtido em teste laboratório com pessoas treinadas com relação ao uso de protetores auriculares que apenas leem as instruções das embalagens. Então, é um método mais científico que envolve determinados padrões de leitura desse nível de atenuação. Só para a gente finalizar, tem algumas situações onde há necessidade
do uso de mais de um protetor auricular. Então, quando os trabalhadores normalmente estão expostos a um nível de ruído maior do que 100 decibéis, tem que haver a utilização simultânea de dupla proteção, ou seja, normalmente é utilizado o protetor auricular do tipo concha, mais um tipo de protetor auricular de inserção simultaneamente, para que haja uma redução do nível de ruído mais elevado, ou seja, acima de 100 decibéis. Com isso, nós estamos finalizando a aula 3 da disciplina EPI e EPC.